Vamos lá, pessoal, corrigir a nossa última atividade. Atividade essa que era referente ao binômio de Newton. Bem, a primeira questão: determinar por meio do binômio de Newton o valor de, na letra A, eu tenho 1 menos x elevado a 3. Bem, o que nós queremos nessa primeira questão é que a gente utilize o binômio de Newton, desenvolva ele e encontre o valor de cada uma das potências, que nessa letra A, então, é 1 menos x elevado a 3. Bem, pelo binômio de Newton, nós vamos ter o seguinte: 1 menos x elevado a 3. Como o expoente é 3, a gente vai ter que pegar o binomial de 3. Então, eu começo binomial de 3 sobre 0, multiplica pelo primeiro, que é o 1, elevado a 3 menos 0, que é 3, multiplicado pelo segundo, que é menos x, cuidado com o sinal, elevado ao de baixo, né, a classe, que é 0. Mais, aí você vai agora aumentando a classe, né, binomial de 3 sobre 1, multiplicado pelo primeiro, que é 1, elevado a 3 menos 1, que é 2, multiplicado pelo segundo, que é menos x, elevado à classe, que agora é 1. Mais, binomial de 3 sobre 2, multiplicado por 1 elevado a 1, que é 3 menos 2, multiplicado pelo menos x elevado ao 2, que é a classe de baixo. Mais o binomial de 3 sobre 3, multiplicado por 1 elevado a 0, que 3 menos 3 dá 0, multiplicado por menos x elevado a 3. Bem, montar eu sempre considero a pior parte. Se você já soube montar, então daí para frente fica fácil. Resolva agora. Binomial de 3 sobre 0 é 1, 1 elevado a 3 é 1, menos x elevado a 0 é 1 também. Mais, binomial de 3 sobre 1 é 3, 1 ao quadrado é 1, menos x elevado a 1 é menos x. Mais, binomial de 3 sobre 2 é 3, 1 elevado a 1 é 1, menos x ao quadrado é x ao quadrado. Por último, mais, binomial de 3 sobre 3 é 1, 1 elevado a 0 é 1, menos x elevado a 3 é menos x ao cubo. Agora vamos resolver. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, mais com menos dá menos. 3 vezes 1 dá 3, x, mais 3 vezes 1 dá 3, x ao quadrado, mais com menos dá menos, 1 vezes 1 dá 1, x ao cubo. Então a gente chega que 1 menos x elevado a 3 é 1 menos 3x mais 3x ao quadrado menos x ao cubo. A letra B, 2x mais 3 elevado a 3. Bem, como aí nós temos de novo uma potência de 3, né? Nós vamos ter que pegar o binomial de 3. Eu pego o binomial do expoente. Então você começa, binomial de 3 sobre 0, multiplicado pelo primeiro, que é 2x elevado a 3, que é 3 menos 0, multiplicado pelo segundo, que é 3 elevado a 0, que é o de baixo. Mais, binomial de 3 sobre 1, multiplicado por 2x elevado a 2, que é 3 menos 1, multiplicado por 3 elevado a 1. Mais, binomial de 3 sobre 2, multiplicado por 2x elevado a 1, que é 3 menos 2, multiplicado por 3 ao quadrado. E por último, mais o binomial de 3 sobre 3, multiplicado pelo 2x elevado a 0, que é 3 menos 3, multiplicado pelo 3 elevado a 3. Vamos resolver então. Binomial de 3 sobre 0 é 1, 2x elevado a 3 dá 8x ao cubo, 3 elevado a 0 é 1. Mais, binomial de 3 sobre 1 é 3, 2x elevado a 2 dá 4x ao quadrado, 3 elevado a 1 é 3. Mais, binomial de 3 sobre 2 é 3, 2x elevado a 1 é 2x, 3 ao quadrado é 9. Por último, binomial de 3 sobre 3 é 1, 2x elevado a 0 é 1 e 3 elevado a 3 é 27. Agora é só multiplicar. 1 vezes 8x ao cubo dá 8x ao cubo, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, x ao quadrado, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 9, 54, x, 1 vezes 27 dá 27. Então 2x mais 3 elevado ao cubo é 8x ao cubo, mais 36x ao quadrado, mais 54x, mais 27. A letra C.
2 menos 3x elevado a 4. Bem, como agora nós temos expoente 4, nós vamos ter que pegar binomial de 4. Então você começa, binomial de 4 sobre 0, multiplicado pelo 2, que é o primeiro, elevado a 4. Lembrando que esse 4 você vai subtrair no número binomial, 4 menos 0. Multiplicado pelo segundo, que é menos 3x, elevado ao de baixo, que é 0. Mais binomial de 4 sobre 1, multiplicado por 2 elevado a 3, que é 4 menos 1, multiplicado por menos 3x elevado ao de baixo, que é 1. Mais binomial de 4 sobre 2, multiplicado por 2 ao quadrado, multiplicado por menos 3x ao quadrado também. E aí continua, mais binomial de 4 sobre 3, multiplicado por 2 elevado a 1, multiplicado por menos 3x elevado a 3. É só a gente observar que um dos expoentes, o do 2, vai diminuindo e o expoente do menos 3x vai aumentando. É só fazer isso. Por último, mais binomial de 4 sobre 4, multiplicado por 2 elevado a 0, multiplicado por menos 3x elevado a 4. Resolvendo agora, binomial de 4 sobre 0 é 1, 2 elevado a 4 é 16, menos 3x elevado a 0 é 1. Mais, binomial de 4 sobre 1 é 4, 2 elevado a 3 é 8, menos 3x elevado a 1 é menos 3x. Mais, binomial de 4 sobre 2, resolva aí separadamente, dá 6, 2 elevado a 2 dá 4, menos 3x elevado a 2 dá 9x ao quadrado. Mais, binomial de 4 sobre 3 é 4, porque ele é o complemento do 4 sobre 1, 2 elevado a 1 dá 2, menos 3x elevado a 3 dá menos 27x ao cubo. Por último, mais o binomial de 4 sobre 4 é 1, 2 elevado a 0 é 1 também, e menos 3x elevado a 4 vai dar positivo, né? Porque na hora que você pega aí o expoente par, o resultado é positivo. 3 elevado a 4 dá 81, x elevado a 4. Bem, resolvendo agora, 1 vezes 16 dá 16, mais com menos dá menos, 4 vezes 8 dá 32, 32 vezes 3 dá 96, x, mais c vezes 4 dá 24, 24 vezes 9 dá 216, x ao quadrado, mais com menos dá menos, 4 vezes 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes menos 27 dá menos 216, x ao cubo, mais 1 vezes 81 dá 81, x à quarta. Então, 2 menos 3x elevado a 4 dá 16, menos 96x, mais 216x ao quadrado, menos 216x ao cubo, mais 81x à quarta. A letra D, x mais 2y elevado a 4. Como nós temos aí o expoente 4, eu vou ter que pegar o binomial de 4. Então, começo binomial de 4 sobre 0, multiplicado pelo primeiro, que é x, elevado a 4, já que é 4 menos 0, multiplicado pelo segundo, que é 2y, elevado a 0. A partir daí, é só a gente ir diminuindo o expoente do x, aumentando o expoente do 2y. Então, mais binomial de 4 sobre 1, vezes x ao cubo, vezes 2y elevado a 1. Mais binomial de 4 sobre 2, vezes x ao quadrado, vezes 2y ao quadrado também. Multiplicado pelo binomial de 4 sobre 3, multiplicado pelo x elevado a 1, multiplicado pelo 2y elevado a 3. E por último, binomial de 4 sobre 4, vezes x elevado a 0, vezes 2y elevado a 4. Vamos resolver então. 4 sobre 0, o binomial é 1, repete o x à quarta, 2y elevado a 0 é 1, mais binomial de 4 sobre 1, x ao cubo, 2y elevado a 1 é 2y. Binomial de 4 sobre 2 é 6, x ao quadrado, 2y ao quadrado dá 4y ao quadrado. Mais binomial de 4 sobre 3 é 4, x elevado a 1 é x, 2y elevado a 3 dá 8y ao cubo. Mais binomial de 4 sobre 4 é 1, x elevado a 0 é 1, 2y elevado a 4 dá 16y à quarta. Vamos resolver. 1 vezes x à quarta dá x à quarta, 4 vezes 2 dá 8, x ao cubo y,
6 vezes 4 dá 24, x ao quadrado, y ao quadrado. 4 vezes 8 dá 32, x, y ao cubo. 1 vezes 16 dá 16, y à quarta. Então, x mais 2y elevado a 4 é x à quarta, mais 8, x ao cubo, y, mais 24, x ao quadrado, y ao quadrado, mais 32, xy ao cubo, mais 16, y à quarta. Letra E. X mais 1 elevado à quinta. Como nós temos o expoente 5, eu vou ter que trabalhar com o binomial de 5. Então, o binomial de 5 sobre 0, multiplicado pelo primeiro, que é x, elevado a 5 menos 0, que é 5, multiplicado pelo segundo, que é 1, elevado ao de baixo, que é 0. A partir daí, eu diminuo o expoente do x, aumento o expoente do 1. Então, vai ficar mais binomial de 5 sobre 1, x à quarta, e 1 elevado a 1. Mais binomial de 5 sobre 2, x ao cubo, vezes 1 ao quadrado. Mais binomial de 5 sobre 3, x ao quadrado, 1 elevado ao cubo. Mais binomial de 5 sobre 4, x elevado a 1, 1 à quarta. Mais binomial de 5 sobre 5, x a 0, 1 elevado a 5. Vamos resolver. Binomial de 5 sobre 0 é 1, x à quinta, 1 elevado a 0 é 1. Mais binomial de 5 sobre 1 é 5, x à quarta, 1 elevado a 1 é 1. Binomial de 5 sobre 2, resolvam separadamente, é 10. X ao cubo, 1 ao quadrado é 1. Binomial de 5 sobre 3, ele é o complementar do 5 sobre 2, então tem o mesmo valor, é 10. X ao quadrado, 1 ao cubo é 1. Binomial de 5 sobre 4 é 5, porque ele é o complementar do 5 sobre 1. X elevado a 1 é x, 1 à quarta é 1. Mais, binomial de 5 sobre 5 é 1, x elevado a 0 é 1, 1 à quinta é 1. Resolvendo então, 1 vezes x à quinta dá x à quinta, 5 vezes 1 dá 5, x à quarta, 10 vezes 1 dá 10, x ao cubo, 10 vezes 1 dá 10, x ao quadrado, 5 vezes 1 dá 5, x, 1 vezes 1 dá 1. Então, x mais 1 elevado à quinta é x à quinta, mais 5x à quarta, mais 10x ao cubo, mais 10x ao quadrado, mais 5x, mais 1. Bem, segunda questão da UVA 2008.2. A soma dos coeficientes de todos os termos do desenvolvimento de 3x menos 2y elevado a 2001 é... Bem, vamos lembrar daquela dica que eu dei, né? Toda vez que a gente quiser saber a soma dos coeficientes do desenvolvimento de um binômio, é só a gente pegar e substituir as incógnitas, no caso aí o x e o y, por 1. Substituindo o x e o y por 1, então a soma vai ficar 2 vezes 1, 3 vezes 1, menos 2 vezes 1, elevado a 2001. Então a soma fica 3 vezes 1 dá 3, menos 2 vezes 1 dá 2, elevado a 2001. 3 menos 2 dá 1, 1 elevado a 2001 dá 1. Portanto, se a gente pegar todos os coeficientes do desenvolvimento desse binômio e somar, a gente vai obter então soma 1, de forma que a resposta correta é a letra A. A terceira questão também da UVA, sendo P de x igual a x ao quadrado mais x menos 1 elevado a 50, a diferença entre o termo independente de P de x e a soma dos coeficientes de P de x vale quanto? Bem, aí a gente vai ter que calcular separadamente o termo independente, calcular depois também separadamente a soma dos coeficientes e, por último, subtrair. Para achar o termo independente, basta a gente substituir a incógnita por 0. Então, se eu colocar 0 no lugar do x, o termo independente fica 0 ao quadrado mais 0 menos 1 elevado a 50. Então, 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 0 menos 1 dá menos 1. Logo, o termo independente é menos 1 elevado a 50, que é 1. Portanto, o desenvolvimento desse trinômio, no caso aí, utilizando o binômio de Newton, ele vai me dar termo independente 1. Para a soma dos coeficientes, faço a dica da questão anterior. Substitua a incógnita por 1. Então, vai ficar a soma 1 ao quadrado mais 1 menos 1 elevado a 50. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 menos 1 dá 1. Então, aqui é 1 elevado a 50, que também é 1. Portanto, a soma dos coeficientes é 1 e o termo independente é 1. Bem, como eu quero saber a diferença entre o termo independente e a soma, então a gente vai pegar 1 menos 1,
que é 0. Portanto, a resposta correta é a letra C. A quarta questão, também da UVA de 2014. A soma dos coeficientes do polinômio 2x à décima menos 4 elevado a 12 é quanto? Como eu quero a soma dos coeficientes, de novo, basta substituir a incógnita por 1. Então, a soma vai ficar 2 vezes 1 à décima menos 4, tudo isso elevado a 12. 1 à décima dá 1, então aqui é 2 vezes 1 menos 4 elevado a 12. 2 vezes 1 dá 2, logo é 2 menos 4 elevado a 12. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 elevado a 12 dá 4.096. Então a resposta correta é a letra C. Dessa forma, então, a gente finaliza por aqui a correção dessa nossa atividade.